Dentro da proposta que nós estamos nesses últimos dias, de estar. Nós estamos com um tema de pregação que nós estamos seguindo dentro dele, são oito mensagens. Qual que é o tema, gente? Qual que é o tema? Discípulo radical. Glória a Deus. Quantos lembram do primeiro tema, da primeira pregação, sobre o que foi? O que foi aqui? Eita, ninguém lembra assim, gente? Conformismo, falou aí, né? Conformismo, segundo nós tivemos semelhança com Cristo. Semana passada, o que foi, gente? Amnésia gospel, viu, gente? Misericórdia! O que foi? Maturidade. A gente já deixou uma barba agora, vocês estão vendo, né? Nunca deixei na minha vida. A ver se esses jovens me respeitam mais, né? Eu acho que eu estou sem moral demais. A gente receba uma palavra de Deus, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu sei que muitos não conseguem lembrar um pouquinho do que a gente fala, mas em essência, sabe do que está sendo dito aqui. Porque se você for acompanhar o ritmo das pregações, o teor das pregações, sempre que procuro trazer aqui, vocês vão ver que tudo reduz a mesma coisa. Tentando trazer uma metanoia para vocês, uma mudança de pensamento. A maioria das pregações são vida cristã, estilo de vida cristã. Por mais que temos vários outros temas, passamos por vários temas, se você reparar, vida cristã, vida cristã, vida cristã. Vida como igreja. Esse livro de John Stott, onde tem esses dois temas, é muito importante. Fala sobre um discípulo radical. Nós vimos por que ser um discípulo radical. Primeiro, discípulo porque não cristão. Discípulo é aquele que se suja com a poeira das sandálias do seu mestre. Aquele que segue o seu mestre tão de perto que ele pode bater na sua roupa, pode sacudir de você mesmo a poeira das sandálias dos seus pés. E era isso que acontecia com aqueles 12 homens. Os caras caminhavam com Jesus, onde Jesus tirava o pé deles, eles estavam. E ao longo, nós vimos que a Bíblia fala sobre cristão 3 vezes, mas sobre discípulos várias vezes, várias. E o tema cristão perdeu um pouquinho a essência de um seguidor de Cristo. Preste atenção, vamos comigo. Transporta, abre a porta do guarda-roupa, não sabe nada. Entra cá, vamos ver a palavra. A essência da palavra, a palavra cristã, muitas das vezes nós perdemos um pouquinho da essência do que é realmente. Talvez se tivéssemos continuado com a palavra discípulos de Jesus, aqueles que caminham com Jesus, aqueles que fazem igual a Jesus, talvez não teríamos tanta coisa denominada cristã por aí afora. Mas dentro dessa proposta temos o discípulo radical. Quem é o radical, gente? Quem lembra? Aquele que está enraizado, embasado, não é verdade? Então nós precisamos ser esse discípulo que estamos enraizados em Jesus. A primeira característica que nós vimos desse discípulo é ele inconformado. A segunda é que ele tem uma semelhança com Cristo. A terceira, ele passa pela fase da maturidade da sua vida. E hoje nós vamos ver algo muito legal, que se chama cuidado com a criação. O Dr. John Stott, no seu livro, ele vai abordar vários outros temas, gente. Vem comigo. Nesse livro que a gente está fazendo, essa exposição desses temas, ele vai passar por várias áreas. Quando se diz cuidado com a criação, ele diz que todo cristão, e próprio especificamente, deve ter cuidado com tudo aquilo que Deus criou. Ele vai entrar na questão da natureza, da saúde pública, de aquecimento global e tantas outras coisas. Mas hoje, trazendo para dentro do nosso contexto, gente, Igreja Batista Evangelho Morro Alto, eu procurei contextualizar, não vou seguir, vou pegar o tema, mas vou seguir dentro de outra proposta com vocês, sobre cuidado com a criação. Nós vamos falar um pouquinho sobre sociedade, sobre a vida da igreja. verdade?
Gente, qual que é a coisa mais importante dentro da igreja? Jesus, não é? Sim ou não? O que é a coisa mais importante para Jesus? Gente, na verdade, a coisa mais importante para Jesus são pessoas. Então, dentro disso, dentro dessa proposta de cuidado com a criação, nós vamos ver um pouquinho, gente, sobre o que eu tenho a ver com isso, sendo cristão e a sociedade no meio pelo qual vivo. Será que a nossa religião ela veio simplesmente para afetar a sua vida, de salvar vocês e agora é um ser de outro planeta, né? Falar umas línguas estranhas, não ser diferente, é só coisa. A maior proposta da vida de Jesus, aquilo que Jesus fez por nós, gente, é transformar a gente em gente de novo. Deus criou o quê? Um homem, sim ou não? A sua imagem, a sua semelhança. Esse homem peca e ele se desconfigura totalmente. A proposta do Espírito Santo dentro da nossa vida é fazer de você uma pessoa melhor, ser gente de novo. O que a gente está vendo? Gente se transformaram em monstros, egoístas, avarentos, mentirosos e tantas outras coisas que podemos nomear, mas a proposta do Espírito Santo é fazer você ser aquilo que Deus te criou para ser. Sim ou não, gente? E nós precisamos entender porque a gente tem o Evangelho, tem a ver com a minha vida, daqui dessa porta para fora, tem tudo a ver com a nossa vida. O estilo de vida de um discípulo radical é diferente. Uma pessoa que entende, olha para a Bíblia e não resume a Bíblia somente naquelas 4 leis espirituais. Cadê os crentes da igreja? Quem lembra? Que via, treinava, tinha um papelzinho, dava com o bolso, evangelizava todo mundo. Mas quando você olha para isso, a gente vê que a vida cristã não está resumida somente nessa questão de vida espiritual. A vida espiritual ela governa a nossa vida, sim. Mas você tem um papel de gente, de ser um cidadão brasileiro, de ser uma pessoa que vive dentro da sociedade. E por isso nós precisamos ter cuidado com a criação. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 16, e se você abrir, você pode ficar de pé no seu lugar. Pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, verso de número 13. Mateus, nós vamos passar por 3 textos diferentes nessa noite. Ao longo da nossa pregação, a gente vai ver como que essas coisas estão interligadas entre si. Eu já trouxe uma mensagem acerca desse texto. Hoje, novamente, vou usar ele como base, como fundamento para construirmos um pensamento cristão, mas também vamos ver outros 2 textos. Mateus capítulo 16, verso 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos repetir de novo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Eu, então, advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Volta alguns capítulos, ao capítulo 5 de Mateus comigo, verso 13.
5,13 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Verso 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pula comigo lá para agora, João capítulo 18, verso de número 15. João 18, 15. Não peço, desculpa, 17, gente. João 17, 15. Diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Feche os olhos nesse instante. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Te pedimos que os nossos olhos sejam abertos diante dela, Pai. Nosso entendimento, a Deus, seja transformado, porque a tua palavra, ela é a espada do teu Espírito Santo. E ela, Pai, ela é mais poderosa, Senhor Jesus, que essa espada que nós conhecemos normal, uma espada de dois gumes. Ela é apta, Deus, para separar juntas e medulas, alma e espírito, e acima de tudo discernir os intentos do nosso coração, Pai. Te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Espírito Santo, Deus guia, intrepidez, graça e favor para comunicar a tua palavra no nome de Jesus. Pode se sentar. Peço que você fique bastante ligado nessa noite. Pode voltar o seu texto lá para Mateus 16. Venha comigo, fique bem ligado naquilo que Deus tem para as nossas vidas, no nome de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus capítulo 16, ele nos diz pela primeira vez uma palavra dentro da Bíblia que se chama igreja. Nunca antes ouvimos falar sobre essa palavra. Algumas vezes eu já dissertei sobre esse texto aqui, dentro de outra proposta, mas nessa noite eu quero voltar com vocês. Preste bastante atenção para a essência desse texto, para a essência dessa palavra. Nós nunca antes vimos essa palavra igreja ser relatada dentro da Bíblia. Pela primeira vez Jesus usa a palavra igreja diante dos seus discípulos. Diz o texto que Jesus pega os seus 12 discípulos e vai com eles sentido Cesareia de Filipe. Jesus sai de dentro de todo o pensamento sócio-religioso que regia naquele lugar e vai para o local norte, para dentro de Cesareia de Filipe, um lugar onde os seus discípulos poderão pensar melhor sobre o tamanho da revelação que ele irá trazer para eles naquela noite, naquele dia. E Jesus pergunta aos seus discípulos: olha, quem diz a multidão, o povo que ele segue, ser eu, o Filho do Homem? E meus irmãos, uns dizem assim, João Batista, outros Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Essa era a imagem que muitos tinham acerca de Jesus. Muitos daqueles que seguiam Jesus tinham uma imagem diferente de Jesus, daquilo que ele era. Como acontece também nos dias de hoje, muitas pessoas criam para si um Jesus desconfigurado. Segundo bem lhe parece entender sobre ele, assim pensam que ele é. Mas Jesus pergunta aos seus 12 discípulos: olha, quem vocês dizem que eu sou? Levanta-se Pedro, um homem intrépido, cheio de intrepidez e coragem, diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você está acima, Jesus. Com essa declaração, Pedro está dizendo: olha, Jesus, você está acima de tudo aquilo que esses homens que viveram no passado
aquele que ia mudar a nossa história, mudar a nossa vida, transformar o ser humano novamente em homem. E Jesus disse para Pedro assim: olha Pedro, olha que eu te digo, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas. Ele fala, Simão Barjonas primeiro, eu também te digo que tu és Pedro, Petros, um pequeno fragmento de pedra. Mas através dessa revelação que você teve, você se transforma em Pedro, Petros, um pequeno fragmento de pedra. Mas sobre essa grande pedra, essa grande rocha que sou eu vou edificar a minha igreja. Jesus olha e traz com ele um trocadilho de palavras entre Petros e Petra, entre um fragmento de pedra e uma grande pedra. Pela revelação do Espírito Santo, pela revelação do meu Pai, você passa a ser hoje um fragmento de mim mesmo, Pedro. Mas sobre a minha vida eu vou estabelecer a minha igreja, o meu povo. Mas sabe, quando você diz acerca de cuidado com a criação, o que isso quer dizer? A essência da igreja, meus irmãos, ela está contida dentro desse texto. Jesus não cria uma nova palavra ali para se referir à igreja. Jesus, nesse instante, ele usa uma palavra já até então conhecida, várias vezes eu já falei isso aqui. A palavra que se chama eclésia. Todos aqueles discípulos tinham um entendimento do significado daquela palavra. Jesus não vai criar uma palavra nova ali naquele instante. Ele diz: olha, sobre essa grande pedra, sobre a minha vida, eu vou estabelecer a minha eclésia, a minha igreja. E pastor, o que isso tem a ver comigo? O que é eclésia? O que é igreja? Quando nós olhamos na tradução dessa palavra, preste bastante atenção, gente, na construção desse pensamento. Quando você olha para a essência da palavra eclésia, eclesia no latim, traduzido para nosso português como igreja, quer dizer chamados para fora. Jesus está dizendo: olha, sobre a minha vida, eu vou estipular, eu vou estabelecer aqueles que são chamados para fora. Mas o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos? Jesus estava dizendo para eles que assim como Roma tinha a sua eclésia, ele usou essa palavra que Roma possuía. Roma tinha a sua eclésia. Todo rei que conquistava nações, seus irmãos, ele tinha a sua eclésia. E o que é isso, Pai? Roma, o maior império até então conhecido ali naquela região, que dominava aquela era, gente. De norte a sul, leste a oeste, Ásia Menor, a região da Europa, tudo era dominado por Roma. E Roma, com seus exércitos, conquistava aquela nova nação. Preste bastante atenção. Conquistava aquela nova nação com seu poder, com seu exército. E posso conquistar essa nação por intermédio da guerra. Ela enviava para dentro dessa nova cidade, para dentro dessa nova nação, a sua eclésia. Aqueles que eram chamados para fora. O que era a finalidade de Roma com isso? Era conquistar através da guerra e do poder o espaço físico daquele lugar. Mas agora, por intermédio daqueles que são chamados para fora, ela vai conquistar o coração daqueles cidadãos, seus irmãos. E qual era o papel da eclésia? Qual era o papel dos chamados para fora? Aquelas pessoas eram retiradas de dentro da sociedade de Roma e lançadas para dentro dessa nação, desse lugar que foram conquistados. E qual era o maior papel da eclésia? Guerrear, fazer barulho? Não. A eclésia ela tinha o papel de influenciar a sociedade. Quando nós olhamos no livro de Atos, nós temos um valor que tem o título de cidadão romano. E o papel da eclésia era influenciar aqueles novos cidadãos conquistados para que eles não quisessem ser mais aquela nação, mas se tornarem e comprar o título de cidadão romano, porque ele lhe dava muitos benefícios e com isso fortalecia Roma também. Então Jesus está dizendo assim: eu vou estabelecer os meus chamados para fora. Aquelas pessoas que pertencem ao reino de Deus, mas que vão influenciar o mundo inteiro. Marcos capítulo 16, verso 15, nós vemos a ordem de Jesus dizer: então, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas, quando nós olhamos hoje para o nosso contexto, meus irmãos, está diferente.
Se o nome de igreja é chamados para fora, por que nós estamos tanto amalgamados e presos aqui dentro? Cuidado com a criação. Quando nós olhamos para o texto de Mateus capítulo 5, que ele fala, nós somos o sal, nós somos a luz da terra. Mas o que nós estamos encontrando hoje, gente, são vários saleiros, cheios de cubinho de sal, juntinho no mesmo lugar, que não tem poder de transformação e mudança nenhum dentro da sociedade. A igreja brasileira hoje é muito maior do que na década de 90, influencia muito menos que nos dias de hoje. E a proposta desse discípulo radical na questão de ter um cuidado com a criação é uma proposta também da igreja. Gente, nós não somos como eu sempre tenho dito, mais um clubinho que se reúne. Clube, tem os caras que se reúnem, os motoqueiros, tem os maçons, tem várias. Nós não somos mais um. Nós temos um papel diante de Deus. Mas o nosso pensamento hoje, gente, está totalmente desconfigurado. A igreja não influencia como ela deveria influenciar. A igreja não age como ela deveria agir. Por quê? Eu quero dar alguns motivos aqui nessa noite. Alguns motivos aqui nessa noite por que nós não estamos vivendo e sendo essa proposta de igreja. E por conta de não estarmos vivendo isso, não estamos tendo cuidado com a criação. Primeiro ponto que eu quero olhar com você, preste bastante atenção. Há uma confusão imensa na vida dos cristãos de hoje, na separação do santo e do que é profano. Entramos para dentro desse lugar e na nossa mente esse lugar que é santo. Saímos daqui, vamos para o nosso trabalho. Aquele lugar lá é diferente do que eu tenho que viver aqui. Aqui dentro eu sou uma pessoa. Dentro do meu trabalho eu sou outra pessoa. Isso aqui é sagrado. Esse lugar aqui não é sagrado. Há uma confusão muito grande, meus irmãos, sobre o santo e sobre o profano dentro da vida da igreja hoje. E quando nós olhamos essa confusão muito grande hoje, nós entendemos muitas das vezes o problema que nós estamos vivendo. O papel nosso é viver no mundo, se relacionar com o mundo, mas não se contaminar pelo mundo. Tito, se eu não me engano, Tito 3:3, se eu não me engano, todas as coisas são puras para os puros. Não existe, preste atenção no que eu estou te falando, não existe uma diferença de espiritualidade sua dentro deste local aqui religioso, desse recinto religioso. A diferença espiritual que você deve ter dentro do seu trabalho, andando pela rua, se relacionando com seus amigos, em qualquer lugar dentro da sua escola. Você precisa portar e viver o mesmo estilo de vida espiritual e de fé que você tem dentro desse lugar. E nós separamos, olha aqui, gente, eu presenciei uma cena, não foi ninguém que falou comigo. Saímos para fazer um evangelismo, quem sabe ali um movimento de rap e rock toda sexta-feira. Estávamos ali no meio deles, eu saí do outro lado para tirar uma foto. Alguns irmãos voltando da igreja. Aí um virou para o outro e falou assim: por que você está olhando para lá? Para aquelas pessoas, você acabou de sair da igreja. Olha o pensamento, gente. Olha o pensamento. O cara espiritual, ele não pode ser o mesmo cara espiritual ali. Se ele estiver ali, ele não está mais espiritual. Não estou dizendo que você vai lá comportar tudo ali. Olha a minha separação. Santo do profano. Eu não sei como eles enxergavam ali, comprovavam, se
for deles, eu cheguei para as pessoas como minhas ovelhas. A gente precisa ganhar aqueles meninos. Muitos deles nunca, talvez vai entrar dentro de uma roda dessa, para ver se junto. Porque se sentem rejeitados. Porque se sentem diferentes da gente. Porque muitas vezes a gente deixou de ser gente. A proposta do Espírito Santo é a gente ser gente. Ser pessoas. Sim ou não? Então nós precisamos entender hoje, para termos esse cuidado com a criação. Opa, eu vivo, existo, me relaciono com o mundo, porém não me contamino com o mundo. A vida espiritual e religiosa que eu tenho dentro desse lugar é a mesma vida espiritual e religiosa que eu preciso ter lá fora. Não há diferença, meu irmão. Um monte, para que você mora um monte, o pastor um monte do poder de Deus. Eu via muito falar, pastor, você tem que ir lá, vale uma resposta lá, põe prima, você pega a coisa e se abraça. Tem lugar, irmão, tem lugar qualquer como o outro. Quer dizer, olha, você está subindo a moto em cima do monte, ele é santo se você estiver ali. Aquele monte se tornou santo por causa de Jesus, por causa daquele momento de Moisés tinha sandália dos seus pés, e até onde tu pisa é santo. Sabe por quê? Porque Deus está ali. Se Deus não estivesse ali, Gabriel ia fazer xixi, cocô, naquele momento ali, Moisés talvez se esconder na moitinha lá também. Essa presença de Deus que é a diferença na nossa vida. Conseguiram entender, gente? E por causa dessa falha de pensamento, nós caímos no segundo problema e no segundo desafio para nós, com cuidado com a criação, com as pessoas, com a sociedade, com tudo que está na nossa vida. Segundo ponto, sabe qual é? A igreja, se a igreja não possuir uma causa plausível pela qual lutar, ela vai se perder dentro dela mesma. Preste atenção. Se a igreja não tiver uma causa plausível, nítida pela qual lutar na sociedade, ela vai se perder dentro dela mesma. Nós vamos nos perder dentro mesmo. Então vamos comigo. Jesus está falando que ele vai estabelecer a sua igreja. Pessoas que foram transformadas como Pedro foi transformado. Sim ou não? Pedro conhece boas coisas, mas por causa dessa intervenção de Deus na sua vida, não, conhece boas mas por causa dessa intervenção de Deus, a partir de hoje conhece Pedro, conhece Petros, um pequeno fragmento dessa grande rocha que sou eu. E Jesus vai dizer: eu vou estabelecer a minha igreja, os seus chamados para fora, aqueles que têm uma revelação sobre a vida de Deus, eles vão ser chamados para fora, para mudar, para transformar, para se filtrar. Essas pessoas que eram tiradas de dentro de Roma eram pessoas do comércio, eram pessoas das artes, eram pessoas de todas as áreas da sociedade, e eram chamadas para fora de influência. Mas quando eu digo que essa igreja não tem uma causa plausível pela qual vai lutar, ela vai se perder dentro de si mesmo. Porque ela vai deixar de viver a essência que Deus é. Preste atenção. Meus irmãos, nós convivemos dentro de uma sociedade. E o nosso pensamento, ele muitas vezes tem convergido e terminado simplesmente dentro dessas quatro paredes. Essa semana eu ouvi que se o cara, bem legal dentro de uma entrevista com o cara, que se o cara não souber cantar e pregar, hoje ele não serve para nada da igreja. Muitas vezes realmente é assim, nós estamos tratando. Todo mundo quer o microfone na mão. Se o cara fala aqui o primeiro dia, no outro dia no Facebook, tem a foto dele no microfone na mão. Fico olhando, eu falo: meu Deus, será que esse tempo é tão valioso assim? Até hoje eu descobri 5 anos já não sei disso. Mas quando nós olhamos para a proposta de Deus, que esses são chamados para fora, vocês são pessoas diferentes, que vão habitar dentro de lugares diferentes da sociedade, entrar dentro de lugares diferentes da sociedade. Preste bastante atenção. Eu não vou ir
problemas do bairro do Jardim, do Morro Alto, será que é problema da igreja? Nós olhamos para aquela lagoa ali, gente, feia, está feio, está feio. Podia ser um lugar bonito, arrumado? Sim ou não, gente? Ou já pensou em uma pista de caminhada ao redor daquela lagoa? Bem legalzinho dentro do Morro Alto? O esgoto a céu aberto, gente. Deu uma chuva sábado passado, quando eu fui passar nas ruas, Deus sustenta. E esses são problemas que eu e você estão lidando dia após dia. E nós, como igreja, muitas vezes nós não fechamos os olhos por isso. Nós olhamos o desafio da sociedade, os problemas da sociedade, das crianças. Eu falava com o pessoal semana, porque quando nós, muitas vezes, o pensamento dentro das igrejas sobre criança é que você tira ela de culto para ela atrapalhar o culto. Joga ela no cantinho, não deixa lá. Dá um negócio para comer, colorir lá e deixa comigo lá. Assim não atrapalha o culto. Mas quando nós olhamos Hitler e falamos assim, me deu uma criança, dá uma criança para mim, eu vou te entregar um adulto. Ele usa uma colocação, eu te darei um homem. Hitler entendia que as crianças, se ele trabalhasse a cabeça das crianças, ele conseguiria trabalhar ela pelo resto da sua vida. Nós, como igreja, hoje nós nos fechamos dentro desse ciclo aqui, a gente entenda. E que se explora o que está lá fora. O esgoto que está na rua da sua casa, os buracos que estão no seu bairro. Mas quando nós olhamos o que Jesus nos chamou para fazer para influenciar a sociedade, aqui de dentro precisa ter pessoas que vão entrar para dentro da política. Gente, nós precisamos de um jovem de Deus dentro da política dessa sociedade. Sim ou não, gente? Olha para os candidatos. Gente, olha para quem, cara. Olha, gente, o que está acontecendo com o alto. Como o povo está sendo comprado, gente. Eu estou mentindo ou não, gente? Hã? Eu estou falando mentira aqui? Você acha que essa pessoa vai lutar pela sua causa? Quantas pessoas o Morro Alto já elegeu ao longo de anos dentro da sociedade vespertina? Que dia que alguém mudou alguma coisa aqui? Mas quando chega perto da campanha, estão comprando o povo. Estão fazendo tantas coisinhas aí, todo mundo está lá. Mas isso não traz mudança na sociedade nenhuma. Os jovens continuam sendo alienados do tráfico da mesma maneira. As famílias estão sendo destruídas pela mesma maneira. Dá uma maquiagem aqui, um enganadinho ali, uma migalhinha ali, tá bom. Mas o que a igreja tem a ver com isso? Será que o meu evangelho, nosso evangelho que nós temos, gente, ele é somente para aqui, para a salvação, acabou? Não. Nós precisamos influenciar a nossa geração. Precisamos viver essa proposta de ser chamados para fora. Eu fico olhando de quarta-feira e eu vejo um tanto de jovem aqui. Eu falo, quarta-feira não é culto de jovem, está na igreja. Quarta-feira é culto de jovem, está na faculdade, estudando, se capacitando. Olha aqui. Pedagogia, não é aquele. Aquele pode se preparar e entrar para dentro da escola ali, gente. Outro dia eu tive a notícia que um pai, um diretor permitiu que as crianças tivessem educação homossexual aqui dentro das pessoas de ano. Por quê? Porque uma pessoa influente estava ali dentro. Mas por que a igreja não pode ter uma pessoa também influente ali dentro? A fim de influenciar aquelas crianças e a sociedade. Por que nós, como igreja, nós não podemos ser um candidato para assistir política de igreja? Meu irmão, política e religião governam o mundo, desde que o mundo é mundo. Se você não quer viver política e religião, você tem que sair do mundo. Porque política, religião é o que mata, é o que muda, é o que faz tudo no mundo. Política e religião. Nós, gente, precisamos orar para você levantar uma pessoa para você falar isso. Nós só temos quem realmente está interessado. Olha para os nossos candidatos hoje, gente. Vamos falar
lá gritando, berrando, todo mundo ouvindo. E falou, não, crer também é pensar. Os próprios filósofos estão ouvindo, se você quiser anotar, anota, você põe baixar na internet. Crer também é pensar. Você baixa na internet lá. Lê esse livro no nome de Jesus. Crer também é pensar. Você baixa na internet. Presta atenção. Nós precisamos ter esse entendimento de que a igreja foi chamada para influenciar. Que você que é motorista de ônibus, você precisa ser o melhor motorista de ônibus da sua empresa. Que de alguma maneira você tem que transformar a vida daquelas pessoas quando ela entrar dentro daquele ônibus. Se você trabalha no comércio, de alguma certa maneira você precisa influenciar aquele comércio. Porque a igreja está perdendo a sua autoridade, sabe por quê, gente? Preste bastante atenção. Porque nós deixamos de ser sal e deixamos de ser luz. O sal dentro do saleiro, ele não muda nada. Mas Jesus disse: vocês são chamados para fora. Vocês são tirados de dentro do saleiro a fim de temperar o mundo. O sal não transforma a carne em sal. O sal traz sabor àquela carne, traz prazer àquela carne, quando aquela carne entra na boca. O mundo não vai ser todo convertido, meus irmãos. Não vai. É uma utopia, uma mentira alguém falar que todo mundo vai ser para Jesus. Não vai. Não vai. Mas a igreja, o papel dela é trazer sentido, trazer sabor à vida do mundo, trazer luz aonde está em trevas. Você precisa servir a Deus com seus dons, em nome de Jesus. Olha para mim. Eu já vi um jovem para aqui no skate. Gente, a gente precisa ganhar a galera do skate. Porque o skate, eu não gosto, tá vendo? Gosta do rock and roll. Esse cara sabe, gosta. Todas essas vezes estava lá. Olha para você ver, gente, estava lá, agora está aqui. Agora vamos prestar atenção. Quem na igreja gosta de um cara desse? Institucionaliza esse cara. Cara, você não pode, compartilha tudo. Qual é o nosso papel? Ganhar, consolidar, treinar esse cara para ganhar expulso. Está expulso. Tem gente que já me deu um trato aqui quando. Eu estou falando do caso do Edson. Quando o Edson arrumou aqui, gente, no móvel, o Edson conhece todo mundo. Todo mundo vai começar um foguete. Vamos começar um foguete aqui. Eu sou vamos fazer um. Nós estamos orando para esse lugar, gente. Em nome de Jesus. Oh Deus, libera-se para nós. Eu já tive até uma ideia de uma lona preta, de fumada, que eu dividir essa caixa aqui, isso mesmo, assim, negócio de rua aqui, tudo escuro. Eles não têm dois para estudar, a gente precisa influenciar a nossa geração, gente. Até o Zuculhão com a boca aberta, né? Brutal. Brincadeira. Gente, não tem ninguém que entra dentro do lava-jato dele, mas eu estou dizendo, que não ouve a palavra de Jesus. Ele está compartilhando os áudios, se você está recebendo, deixa o telefone, nós estamos criando devocional no livro de Tiago todo dia. Ele está sentado hoje, Deus, o povo passando, cara, você não mandou levar para mim hoje, não. Eu não estou dando, manda para mim. Aí manda para ele, você não vai, quem sabe que eu estou lavando aqui, essa mulher todo dia do seu áudio, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. Nós precisamos, gente, ter um cuidado com a coração. Preste atenção. Qual o sentido da sua vida, da sua existência? Sentando a gente nesse aqui, ó. Microfone. Nós precisamos de gente no mundo. Nós precisamos muito mais disso aqui. Vocês conseguem entender, gente? Nosso pensamento bíblico, ele tem que parar de ser só o que o pastor fala. Peraí, que 70 segundos. Tem que ser. Vamos continuar aqui, deixa eu ver o tempo aqui. Esse é o papel da igreja. E qual é a causa que nós estamos envolvidos hoje para a mudança global? Nós precisamos ser plausível. Precisamos ser luz. Nós estamos trabalhando com isso, pode ter certeza. Muita coisa está sendo feita.
milhares de crianças dentro do Moonwalk. Preste atenção. Daqui 5 anos que se passar, essas crianças ou vão estar na escola, planejando o futuro, ou já vão estar envolvidas na vida do crime, meninas na vida da prostituição. Por que agora que nós temos o poder de cuidar dessas crianças, nós estamos indo parar? Quantos aqui tem irmão mais novo que ele? Levanta a mão, deixa eu ver. Você já cuidou do seu irmão mais novo? Sim ou não? Por que dentro da igreja nós não podemos cuidar dos nossos irmãos mais novos? Hã? Porque criança não dá igual, gente. Criança dá igual pro cara. Você fala, cara, aí todo mundo quer. Mas essas crianças, tinha 59 crianças no ano passado, no dia de 59 influenciadas. Ela vira 120. Ela vira daqui a pouco 240, 480 crianças assim, ó. Por que a gente não pode trabalhar a mente dela? Ela cresce com a mente sendo trabalhada com o cara pela ordem, aquele cara que punha uma arma lá na rua dela. Ele é um cara, fumo baseado, comprou uma motoca lá pela ordem, porque ele ganha dinheiro vendendo droga. E aquela criança cresce influenciada por esse tipo de pensamento. Que a mulher bonita ela dispõe o seu corpo. Ela quer valorizada pela sociedade. Então ela cresce sendo consumida no pensamento. E nós, como igreja, como povo que tem a mensagem de Deus, a mensagem que transforma, que vai mudar, gente. Nós precisamos também estar atentos a isso, a esses valores da sociedade. Essa criança precisa ter um bom desempenho dentro da escola, mas quem vai cobrar disso é ela. O pai sai para trabalhar cedo, né? Então a inversão de valores, mas dentro da igreja nós temos que ganhar um amor na vida. E nós precisamos ser esses. Se a gente chegar aqui, eu, pastor Adão, nos preocuparmos com a situação momentânea, se a igreja estiver tampando buracos o tempo todo e não começar, gente, a construir e planejar algo a longo prazo, vai viver sempre sem influenciar ninguém, sem mudar nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Eu sei que tem gente vai estudar. Deus vai te usar no seu dom, no seu talento. Precisamos influenciar a sociedade, entrar para dentro da sociedade. Pai, eu não quero estudar mesmo. Ô cara, não digo que você é um cara melhor do que você faz. Deus te usar no que você faz. Nós precisamos começar, gente, a pensar a longo prazo das coisas. É só você sair da sua casa e vir para esse lugar que não. Isso vai ficando entediante ao longo do tempo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Isso vai perdendo o sentido. Você sai da sua casa e para um lugar que você fica. Você pensa logo em cima, ficar sentado aí. Isso não tem sentido. Vai ser bem por método, por obrigação, mas não tem um sentido para a sua vida. E é isso que o Evangelho está sendo vivido. Porque a essência do que Deus quer está sendo vivido. O código moral, só a igreja que possui, gente. Ninguém tem um código moral como a igreja possui, que é a palavra de Deus, que transforma a vida do homem, que transforma a sociedade, que dá sentido à vida do ser que estava perdido, sem esperança. Ele dá mais, Jesus vem e salva aquele cara, transforma a vida daquele cara, devolve a pessoa para dentro da sociedade para ser novamente um agente de transformação e de melhoria de vida. Isso é ter cuidado com a criação. Ser pessoas que são capazes de influenciar, de mudar. Esgoto, gente, a céu aberto não é de Deus, não. Lixo na rua não é de Deus, não. É somente isso aqui. Não, gente, nós temos algo muito maior para viver. Coisas que transpõem essas paredes. E muitos de vocês não estão encontrando sentido para a sua vida. Porque estão nos 3 S, né? Salvo, sentado e satisfeito. Um dia vai encontrar com Deus e vai ter nada para apresentar. Nada. Fiz nada, Deus. Comi, bebi e vivi minha vida. Não dei a vida de ninguém. Não ajudei ninguém. Não fiz nada.
Eu enterrei aquele cara. Lembra da palavra? Gente, quando eu tive esse entendimento na vida, eu passei a dar um estilo de vida. No meu trabalho, dentro da minha casa, eu estava com minha irmã, meu cunhado, minha mãe. As pessoas precisam ser influenciadas. Agora em Jesus eu tenho visto quanto eu estou influenciado deles. Meu chefe é um homem que me chama dentro da sala dele, e chora comigo. Chora. Eu tenho uma discussão com o assunto, quando eu começo a falar, muitas pessoas falam e pensam na empresa. Estou falando que eu sou falando. Porque a gente precisa achar esse sentido para a nossa vida, gente. Fora desse lugar. Precisamos de algo mais de Deus, irmãos. Precisamos, gente. 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas do Bíblia. Fiel. Não existe nenhuma mais. E a advertência da tua, senão vamos remover do teu carro, do teu também. Hoje o maior centro muçulmano. Vai ver, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Desde que a igreja cumpre o seu papel de igreja. Você está me entendendo, gente? Algo muito maior para vivermos. E o terceiro ponto, porque talvez muitas vezes nós não estamos vivendo isso, sabe o que é? Zé não está não. Por falta de instrução. Instrução. Eu quero ser bem sincero com vocês quando eu estou falando aqui, gente. Tem uma frasezinha aí que está muito legal, diz assim: pequenas igrejas, grandes negócios. Gente, é dinheiro aqui. Fala, tipo, você tem dinheiro aqui. E se o cara não for um cara fiel de Deus, ele vai roubar. Ele vai ser ganancioso. Ele vai falar o que não está na Bíblia para arrancar mais dinheiro para ele ver que eu assim. Estou dizendo. Louvado seja Deus, gente. Não estou falando que nós está certo. Vocês não têm dimensão da seriedade desse assunto. É tratado aqui. Se você dá 50 centavos no departamento infantil, 50 centavos, você faz contagem de novo, todo mundo aqui pega, gente. Um dia. 3 testemunhos estão lá, vai tudo embora. Volta, Deus. Não uma prestação de conta. Graças a Deus por isso. Mas deixa eu te falar. É assustador. O cara não tem controle disso, ele vai ver muita coisa. E por isso nós estamos vendo a igreja se perdendo dela. E porque não tem uma razão pela qual lutar lá fora, se tanto o ambiente começa a devorar um ao outro. E começa a entender que a Bíblia é só isso aqui. E nossa igreja da Moçada, eu te mostrar uma igreja que não influencia nada na sociedade. Vai tudo te dizendo porque a igreja não influencia nada. Não tem serviço para fazer. Sabe quais são os maiores culpados aqui? Eu, a sua Adão e vários outros líderes. Porque muitos estão querendo pregar tipo da Ibope, enche igreja, trazer o ministro lá, você não diz que o ministro lá está aqui? 500 pessoas, que jogar em 5, 400, cadê esse povo? Porque é pão simples. E tem gente que está disposta a negociar e dar pão simples para o povo para encher a igreja. E isso negligencia a verdade do povo de Deus. O pastor Gilberto pegar, o pastor Cid pegar, chegar em casa, abrir minha vida e olhar se a Bíblia está falando a verdade. Quando eu me converti, eu pensei, eu ia todo mundo
de ler, de buscar, de entender. Se isso aqui é o que vai mudar a minha vida, se isso aqui vai fazer de mim uma pessoa diferente, como que eu passo o dia inteiro sem pelo menos ler um versículo dessa palavra. A vida não vai mudar por isso, não. Aí fica meio sem sentido. Gente, o Evangelho é para todo homem, para o homem inteiro, para todas as áreas. Quando a gente passa a olhar a vida de Jesus, com as coisas que Jesus lidava dentro da sociedade, as coisas que ele fazia, se nós olharmos para Jesus, a proposta é ser esse discípulo, aquele que caminha lado a lado com Jesus, as coisas começam diferentes. A igreja tem que ser transformada, numa empresa, tem passado em muitos lugares de pai para filho, aquilo ali é uma empresa, na sua essência. E está deixando de viver aquilo que Deus tem, que está na palavra de Deus. E a força da igreja não está no microfone, não está no homem que está atrás desse culto. A força de Deus está na sua palavra. A força que transforma a igreja está na sua palavra e na vivência desse povo que está aí na cadeia. Se vocês não forem analfabetos bíblicos, se não for aquele que estão dispostos a comer qualquer coisa que está dando para vocês, vocês não vão aceitar, gente, qualquer coisa mais. Você não vai aceitar. Eu posso sair daqui, um dia eu vou embora daqui, porque eu quero, gente, influenciar a vida de pessoas aqui. Sabe por quê? Por um dia de sair daqui, se o cara começar a fazer qualquer coisa, vocês vão levantar, se o dia tiver rebeldia, não vão dizer, ó, assim diz a palavra, eu estou vivendo a palavra, eu estou vivendo a palavra. Cuidado com a congregação. Nós precisamos entender esses 3 pontos, porque a gente está importando. Você já parou para pensar, vai eu contínuo, a reunião lá? A palavra de Deus diz a gente monte, gente, a gente orar, as autoridades, a gente viver de melhores. E nós precisamos ter esse compreendimento na palavra de Deus, de tudo isso que nos serve. Nós estamos comprometidos com a causa plausível dentro da sociedade religiosa, dentro da sociedade cristã. Você tem sentido para a sua vida, para o seu existência, por que eu estou saindo aqui? Semana nós fomos atrás de uma ovelha perdida. Nosso irmão Rafael Rafuda aqui, foi lá para Capoaí, estava aqui, se perdeu, vacilar, mas correr atrás. O tesouro passou e lá. Ele tem um senso de missão que você. Eu passei o dia inteiro pensando nele, tudo que eu queria trabalhar tudo lá atrás dele. Quando chegou lá, a pessoa que traz sentido para a sua vida, meu irmão. Traz sentido para a nossa vida. O que espera sobre nós? Aqui dentro tem pessoas com poder de influência muito grande. Aqui dentro tem pessoas com poder, capacidade. Isso precisa ser usado. Nós precisamos construir dentro do Morro Alto, gente, um projeto a longo prazo, bíblico, a longo prazo, que seja fundamentado na palavra de Deus. Quando nós temos o livro de João, Jesus diz, olha, eu não peço para os filhos do mundo, mas eles também não são daqui, como eu também não sou. Mas eu estou falando para o senhor, só para tirar eles do mundo, o pessoal precisa livrar eles do mal. É aqui, gente. É aqui. As minhas eleições iam olhando, gente, não tem ninguém. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou faltar? O que eu vou fazer? Pode sair daqui nos dias, gente, do nosso meio, da nossa sociedade. Pessoas que vão mudar, vão fazer diferença. Gente, tem gente lá dentro do Planalto, do plenário do Brasil, que está fazendo diferença. Magno Alto, Marcos Feliciano, talvez a forma com que eles comunicam causa uma
conversão de muita gente, nós estamos fazendo diferença. O Partido Social Cristão está fazendo diferença em muitas áreas. E você vai fazer a diferença dentro do posto de saúde, na rua da sua casa, dentro de uma escola, dentro do ônibus, fazendo serviço de pedreiro dentro da casa de uma pessoa, prestando qualquer tipo de serviço. Você vai ser diferente. Você não vai jogar papel no chão, porque papel no chão ele envolve o bueiro. O bueiro, quando ele envolve, causa enchente. Enchente derruba a casa de gente. Então isso é de Deus. Isso faz ser um homem melhor, uma pessoa melhor. Você está me entendendo, gente, o que eu estou falando? O Espírito Santo, a vida cristã, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, todas. Nós podemos ver que Deus tem. Feche seus olhos nesse instante. Você nasceu com um propósito, uma missão. Deus quer usar a sua vida. E nós, como igreja, nós já temos um avivamento. O maior avivamento na vida do homem é o Espírito Santo dentro dele. E o homem não precisa de mais nada, só o Espírito Santo. Na verdade, nós estamos em busca de uma aglomeração. Mas o maior avivamento é o Espírito Santo dentro da vida do homem, dando capacitação para ele, fazendo ele enxergar o mundo de uma maneira diferente, fazendo ele enxergar a sua família de uma maneira diferente. Meu pai insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Ajuda a melhorar, Senhor. Nós não conseguimos. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós te pedimos, ó Deus, nos ajuda a melhorar, Pai. Não nos deixe mais ficar enganados em nós mesmos, Senhor. Não nos deixe mais, Senhor, ficar preso, ó Deus, em uma falsa religião, ó Pai, que muitas vezes nós ostentamos, em uma falsa espiritualidade que muitas vezes nós temos.
ó Pai. Nós queremos, ó Pai. Precisamos. Há pessoas aqui, Pai, com chamados, com tarefa única, muito melhor do que eu, muito melhor do que eu. Qualquer pastor aqui que vai fazer algo específico, Pai, levanta essas pessoas, para cuidarmos, ó Deus, não pastorearmos somente a nossa igreja, nós queremos pastorear a sociedade, Pai. Nós vivemos dentro dessa sociedade. Os problemas dessa sociedade também são os nossos problemas. E o Senhor nos chama para fora a fazer